Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando os 27 livros do Novo Testamento, um comentário bíblico tipo vídeo, para que no final você tenha uma verdadeira coleção de cada capítulo do Novo Testamento, de cada livro, 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. Estamos comentando verso por verso, capítulo por capítulo, livro por livro. E nós estamos no 13º livro na ordem canônica, que é a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. As duas cartas de Tessalonicenses são cartas escatológicas de Paulo. Tem cartas que é teológica, por exemplo, Romanos, bastante teológica acerca do Evangelho da Justiça de Deus. As cartas Coríntios são cartas para a solução de problemas. 2 Coríntios é a carta do Ministério e Defesa do Apostolado de Paulo. Gálatas também é uma carta que apresenta a justificativa pela fé, bem intensa. Efésios, os mistérios e a igreja como corpo de Cristo. Carta aos Filipenses, uma carta cheia de alegria, uma carta também pessoal, em agradecimento a uma oferta que a igreja fez. A carta aos Colossenses é cristológica, enquanto Romanos é teológica, Colossenses é a mais cristológica de Paulo. E 1º e 2º Tessalonicenses, as cartas mais escatológicas do apóstolo Paulo. A carta de Efésios é eclesiológica. Cada carta nós vamos encontrar uma teologia predominante, não é? Essas duas cartas são escatológicas, falam da vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses enfoca o arrebatamento, a igreja subindo para encontrar com Cristo nos ares, e 2 Tessalonicenses, a manifestação do Senhor Jesus, a vinda dele para acabar com a grande tribulação e o anticristo. Vamos lá então, continuando essa carta, Paulo menciona o seu ministério, sua ação de graças aos irmãos. Eles tinham ficado preocupados porque ele teve pouco tempo em Tessalônica, e ele, quando chegou a Atenas, preocupado com os irmãos, enviou o seu companheiro Timóteo. Paulo estava sendo perseguido, os demais companheiros também, mas nem tanto. Então, por isso, Paulo se sentiu confortável em mandar a Timóteo por causa da preocupação dele com a fé dos tessalonicenses, devido às perseguições. Vamos lá, capítulo 3. Paulo diz: pelo que não podemos esperar mais de boa mente, quisemos deixar-vos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus. Note, quando Paulo chegou em Atenas, ele queria saber da fé dos irmãos Tessalônica, ele estava preocupado porque, devido às perseguições, e ele disse: não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Paulo ficou só em Atenas e enviou a Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo. Às vezes Paulo, capítulo 2, ele fala Evangelho de Deus, capítulo 3, Evangelho de Cristo, não é? Ele alterna essas palavras, Evangelho da paz, Evangelho de Deus, Evangelho da justiça de Deus, tudo isso, Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, Paulo mandou a Timóteo com propósito, né? Conforto e exortação, as duas coisas que nós já mencionamos no capítulo 2, né? A palavra, às vezes, conforta, a palavra exorta. A palavra conforta, a palavra exorta. Conforta no sentido de nos trazer consolo. Exorta no sentido de nos corrigir, não é? E Paulo mandou para confortar e exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações,
Paulo estava preocupado e até de uma certa forma que alguns poderiam se mover da fé devido a essas tribulações que vinha da parte dos judeus que não creram. Vós mesmos sabeis para que isto fosses ordenados. Ou seja, nós somos chamados para passar tribulação, e as tribulações não devem fazer com que nos movamos da nossa fé. Pelo contrário, que nos acheguemos mais a Deus com toda a confiança. Verso de número 4. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos. Paulo já estava experiente, todas as cidades onde ele passava, havia perseguição, aflição, e ele já tinha predizido isso aos irmãos, que havemos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Paulo sabia, Paulo já esperava que de cidade em cidade onde ele ia, havia aflições, havia tribulações, perseguições, e ele já tinha predizido isso para os irmãos, e de fato sucedeu. Verso 5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé. Mandou saber através de Timóteo. Temendo que o tentador, que é o diabo, vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, no capítulo 2, Paulo menciona 2,18, Satanás. Agora, no capítulo 3, verso 5, ele menciona o tentador, que é Satanás, grande inimigo da obra de Deus, e ele temia que o tentador tentasse os irmãos e que o trabalho que ele teve e as aflições que ele passou em Tessalônica viesse a ser inútil. Mas graças a Deus sempre é útil, não é? Então Paulo temia isso. Então ele enviou a Timóteo, ele estava em Atenas, enviou a Timóteo. Quando Timóteo volta, agora Paulo já está em Coríntios e chega com a boa notícia, e é quando Paulo decide escrever a carta. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé. Evangelho é boas novas, não é? No caso, Timóteo trouxe boas notícias da fé dos irmãos, da fé e amor, de como sempre tem de boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Então, presta atenção, Paulo estava em Atenas, enviou a Timóteo para exortar, confortar os irmãos, ficou aguardando. Timóteo regressa com a boa notícia, e é o que Paulo está escrevendo. Aí quando deu a boa notícia, Paulo decide escrever essa carta para encorajar, e vai responder algumas perguntas que os irmãos têm acerca da volta de Jesus. No capítulo 4, ele vai fazer isso, e capítulo 5 também. Então, Timóteo voltou, Paulo se alegrou, porque ele trazia boas novas da fé dos irmãos, do amor, e também da lembrança que eles tinham de Paulo, e o desejo que eles tinham também de ver o apóstolo novamente. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. O consolo de Paulo era ver que os irmãos permaneciam firmes na fé, servindo ao Senhor em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Não é? Fé, aflição, tribulação, são palavras que Paulo usa muito na carta. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor, não é? Vivemos no sentido de alegria de Paulo, era que os irmãos permaneciam firmes no Senhor. Firmeza, não é? Não se tinham desviado, não se tinham deixado levar pelas tribulações, mas permaneciam firmes no Senhor. Porque ação de graça poderemos dar a Deus por vós. Paulo já dava ações de graça, ele menciona, mas no capítulo 1, no capítulo 2, mas agora mais ainda, por todo o gozo que regozijamos por causa diante do nosso Deus. Nós mencionamos que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta cheia de alegria, mas também Tessalônica, apesar das aflições
tribulações, Paulo menciona várias vezes coroa de glória, coroa de alegria, a alegria dele, o gozo dele, de ver que os irmãos continuavam firmes na fé, porque ação de graça poderemos dar a Deus por vós todo, o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite. Paulo não orava pouco, Paulo orava de dia, Paulo orava de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Não é? Ou qualquer coisa que faltasse, ou qualquer conhecimento, ou qualquer maturidade que faltava, Paulo queria suprir isso aos irmãos. Porque, afinal de contas, era uma igreja que permanecia firme, mas, apesar da firmeza, era uma igreja nova, era uma igreja recém-formada, eram crentes novos convertidos, que estavam dando os primeiros passos na fé, e Paulo queria e orava abundantemente, dia e noite, para que pudesse ver o rosto dos irmãos e suprir qualquer falta que tivesse na fé. Verso 11, ora, o mesmo Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. Que Deus possa permitir, né? Paulo está dizendo que nós possamos ir até vós e suprir essa necessidade que havia para os irmãos de Tessalônica. Verso 12, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Paulo visava suprir o que faltava da fé dos irmãos. Paulo visava e orava para que ele pudesse ir e que o Senhor que ia encaminhar essa viagem, mas que o Senhor também aumentasse os irmãos, fizesse crescer eles em amor, uns para com os outros, porque o amor é assim, nós praticamos um para com os outros, nós demonstramos o amor. A igreja de Cristo deve ser uma comunidade de amor, nos unirmos, sermos amorosos uns para com os outros e para com todos, não é? E para com todos, o que ele quer dizer com todos? Com todos que estão de fora. Quanto mais amor houver na igreja, mais fácil fica para atrair novas pessoas para o Evangelho de Cristo, como também nós para convosco. Paulo também tinha um grande amor pelos irmãos de Tessalônica, por aqueles irmãos que tinham passado por aflições, perseguições da parte dos judeus, como ele diz, o tentador tentando a fé daqueles irmãos, mas ele orava pelo crescimento. O crescimento sempre deve ser um crescimento em número, mas também não é só em número que nós crescemos, deve ser também um crescimento na fé. A Bíblia fala de nós crescermos na fé. Paulo menciona que ele queria voltar lá para suprir o que faltava da fé dos irmãos, não é? Então temos que crescer em número. Atos 6:1 diz que a igreja aumentava em números, mas 2 Coríntios 10:15, Paulo fala do crescimento da fé. Também Colossenses 1:10, Paulo fala de crescer no conhecimento de Deus. Então nós podemos crescer em números, nós podemos crescer na fé, e a fé sempre podemos ter mais fé, não é? Podemos crescer no conhecimento de Deus. O propósito de nós colocarmos esses programas no canal do YouTube é para que as pessoas cresçam no conhecimento de Deus, e crescendo no conhecimento de Deus e na palavra, também crescemos na fé, crescemos em aumento de Deus na nossa vida, podemos ter mais de Deus em nós, ou seja, crescemos na graça, não é? No aumento de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus em nós. Pedro menciona também que os crentes deveriam desejar crescer com o leite racional do Evangelho, não é? Somos, às vezes, bebês em Cristo, temos que crescer com esse leite racional. A vida cristã é uma vida de crescimento, é uma vida
de maturidade. Se você é novo convertido, se você ainda é bebê em Cristo, deseja o leite racional. Depois se tornamos meninos, e de meninos vamos a nos tornar homens, deixar homens e mulheres de Deus, deixar essa fase da meninice, não é? Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, deixei as coisas de menino. Então vamos crescer, maturidade. E a Bíblia também fala em 1 Tessalonicenses 3:12, que nós lemos, crescer em amor. Nenhum de nós ainda ama o suficiente, podemos crescer em amor, e é tão importante o crescimento em amor. Então, presta atenção, crescimento é em várias áreas. Crescer em número, mais crentes na igreja. Crescer na fé, uma fé mais firme, mais sólida no Senhor. Crescer no conhecimento de Deus. Para isso estudamos a palavra, meditamos nela, né? Nos alimentamos da palavra. Crescer em aumento de Deus em nossa vida. Crescer em poder, em graça de Deus em nós. Crescer com o leite racional. Qual leite? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é pão para a nossa vida. A palavra de Deus é leite para nós. Não é leite para crescer de forma racional. Pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E crescer em amor. Crescer em amor. Que o nosso amor aumente. Que a nossa fé aumente, que o nosso número aumente, que o nosso conhecimento de Deus aumente, que a graça de Deus seja abundante em nós. Crescer, e isso é bênção, crescer no Evangelho. Vamos para o último verso desse capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 3 só tem 13 versos, não é um capítulo muito extenso, mas agora nós vamos para o capítulo 13. Paulo diz, por que os irmãos queriam crescer em amor? Uns para com os outros, também nós para convosco, para confortar o vosso coração. Conforto para o coração é crescimento. Crescimento em amor, não é? E que sejais irrepreensíveis em santidade. A santidade também o crente deve cultivar, né? Na igreja de Tessalônica, Paulo, depois os crentes salvos, quer que eles cresçam também em santidade, quer que eles vivam uma vida santa. E é o que Paulo vai tratar no capítulo 4 e 5 dessa epístola, da santidade, não é? Crescer o conforto do coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Deus é santo. Por Deus ser santo, Deus quer que o seu povo também seja santo. O que significa ser santo? Significa ser separado. Separado do pecado e tirando aquelas coisas que não agradam a Deus, que antes, quando nós éramos filhos da ira, fazíamos por natureza, mas agora somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, temos que andar como filhos amados de Deus em santidade. Ou seja, vamos tirando todas as coisas que não agradam a Deus, toda ira, toda cólera, toda malícia seja tirada do meio de nós, sejamos cheios de fruto de benignidade, de bondade, de misericórdia, de compaixão um para com os outros. Isso significa ser irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus. Por que na vinda de nosso Senhor? Porque o Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja lavada, redimida pelo seu sangue. E a Bíblia declara que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não é só crer em Cristo, crer é o primeiro passo, abraçar a fé em Jesus é o primeiro passo, mas depois temos que procurar cultivar a santidade em nossa vida, para que no dia da vinda de nosso Senhor sejamos achados irrepreensíveis diante dele, com todos os seus santos. Note como Paulo trata os irmãos de santos, com todos os seus santos, não é?
Nós temos a santidade posicional em Cristo, por causa da nossa posição, mas temos que também agir de forma santa e ter uma santidade progressiva em nossa vida. Capítulo 4, Paulo vai exortar a santidade. Mas com isso nós terminamos o capítulo 3. Paulo menciona o que aconteceu, como ele enviou Timóteo, como as notícias que Timóteo trouxe a ele consolou, como ele continuava orando para que ele pudesse rever os irmãos, para que ele também queria que os irmãos crescessem em amor e se conservassem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus. Nós vamos continuar no capítulo 4. Espero que esse capítulo 3 tenha sido de bênção. É um capítulo curto, relativamente, 13 versos apenas. A carta toda de 1 Tessalonicenses tem 5 capítulos, mas apenas 89 versos. Amém? Com isso nós encerramos o capítulo 3. Volte para assistir comentário do capítulo 4. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini, ajude a divulgar o nosso canal, mande um vídeo para seus amigos, parentes, familiares, para que eles assistam, assine o nosso canal, se inscreva para que recebam notícias toda vez que nós postamos um novo vídeo. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Deus seja convosco. Amém.